Ela poderá tentar entrar novamente. Ah, já foi. Tudo bem. Tá, tá escutando, Larissa? Dê aí um sinal de fumaça, alguma coisa para a gente saber que você está por aqui entre nós. Tô. Ah, tá. Não, é porque apareceu uma mensagem dizendo que você seria removida, mas poderia entrar de novo. Mas tudo bem. Tá. Eu vou aqui começar a transmitir então a tela. Pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre atmosfera. Essa parte que a gente vai ver nos próximos capítulos aí é uma parte que fala da parte ambiental. Assim, essa parte é uma parte que vocês veem também em humanas, né? Em geografia, vocês vão ver essa parte de ambiental e vocês também já viram isso aí lá no ensino fundamental. Então, é um conteúdo que a gente vai abordar mais a parte que fala sobre poluição e preservação do que a composição de fato. Na composição, a gente vê mais lá na geografia, né? Quando você vai ver aquelas camadas da atmosfera e tal. Isso aqui não vai ser muito importante para a gente. A gente vai se importar mais com a parte que fala sobre poluição e sobre preservação desse ambiente do ar que está presente, né? Nas cidades, no campo, enfim. Então, essa é a parte que a gente vai focar mais. Então, assim, antes de tudo, a gente tem que definir o que significa poluição. Poluição. Pessoal, poluição a gente pode definir como um resíduo que seja sólido, líquido ou gasoso, certo? Então, ó, qualquer um desses resíduos aí pode ser um poluente. E esse poluente, ele deve obrigatoriamente causar algum prejuízo ao equilíbrio natural das coisas, né? No caso de resíduos que poluem a atmosfera, podem ser resíduos sólidos ou podem ser resíduos gasosos. Também dá para ser resíduos líquidos, né? Mas é um pouquinho mais complicado o resíduo líquido. O resíduo líquido geralmente é mais relacionado aos corpos d'água, né? Um rio, uma água, alguma coisa do tipo. Mas os sólidos podem ser aqueles sólidos que ficam em suspensão no ar e os resíduos gasosos são aqueles gases que são considerados poluentes no ambiente. Então, a atmosfera, ela é uma parte extremamente importante da nossa composição do planeta, né? A gente necessita do ar que está na atmosfera para realizar nossas atividades metabólicas. Então, se esse ar ele não tem uma qualidade, se você não tem o oxigênio, o ar está sujo, então você vai ter dificuldades de manter a vida naquele local. Então, pode ser um problema muito grave em relação a isso, né? E aí, eu vou acompanhar aqui no livro de vocês, né? Se vocês quiserem acompanhar, começa na página 33. Eu vou seguir a mesma sequenciazinha que o livro traz. Tem alguém tentando entrar aqui. João Ítalo. Então, ó, tem aqui na sequência, né, um breve histórico falando sobre o aumento da poluição. É notório que a poluição ela tem aumentado depois da industrialização. Com o aumento da quantidade de indústrias, né, o processo de industrialização, o ambiente foi sofrendo cada vez mais com a poluição, seja ela de sólidos, líquidos ou gasosos, né? No caso, a gente vai focar na poluição do ar. Então, quando você monta, por exemplo, uma fábrica, alguma coisa de indústria, né? Essa indústria ela vai liberar resíduos e esses resíduos podem ficar presos lá no ar que você vai tentar respirar, né, em algum momento. Então é mais comum que o ar dos grandes centros urbanos seja mais prejudicial do que um ar, por exemplo, do campo, né? No campo a gente não tem tantas indústrias assim. Então a poluição ela está diretamente relacionada com grandes centros urbanos. E com o desenvolvimento das cidades nos últimos tempos, a gente tem também um aumento da poluição, juntamente com o crescimento das cidades. Então, pessoal, a gente tem um comparativo aí. Eu acho que dá para eu transmitir. Deixa eu só abrir aqui o livro de vocês.
que aí eu posso até acompanhar com vocês aqui, que fica mais fácil de eu mostrar essas tabelinhas. Eu vou procurar aqui. Biologia fica em que parte desse negócio, meu Deus do céu? Vocês sabem me dizer se biologia fica antes ou depois de física, no livro de vocês? Fica antes. Fica antes? Tá. Isso. Essa é o certinho antes. Antes de física, sabe? Então aqui é matemática. Tá, eu acho que eu encontrei aqui. Tá, achei. Vou colocar aqui ajustar a largura. Vou até aumentar um pouquinho mais aqui. E agora eu vou transmitir aqui para essa apresentação. Vocês estão vendo aqui a página do livro? Conseguem enxergar? Tá sim, dá pra ver. Massa. Então vamos lá, ó. O que eu estava falando sobre a tabela de comparação é isso aqui, ó. Na cidade, a gente vai ter uma série de níveis poluentes muito maior. Ó, a material que é suspenso no ar, né? O material de suspensão, né? Aqui, quando fala de material de suspensão, eu estou falando daqueles poluentes que são liberados, que é a fuligem, que pode ser, por exemplo, de carvão, né? Quando tem uma termoelétrica em algum lugar, ela pode causar esse problema aí de material particulado, né? Que vai ficar suspenso no ar. Então, nas cidades, a gente vai ter, ó, uma quantidade muito maior do que nos arredores dessa cidade. A temperatura da cidade, ela geralmente é mais alta. Pessoal, vocês sabiam que existe uma coisa chamada de poluição térmica? A poluição, a temperatura também pode ser um tipo de poluente, certo? Quando ela pode prejudicar, geralmente ela está mais associada a ambientes aquáticos. A temperatura da água, quando ela está muito alta, ela pode ser um poluente, certo? Então, esse aumento de temperatura aqui, ele pode parecer pequeno, ó, meio grau, mas se você lembrar que meio grau, de meio grau a 1,5 graus, você tendo um aumento desse no seu corpo, por exemplo, você está com 36 graus, né, que é o 36,5, é mais ou menos a temperatura ideal do seu corpo, né? Se você aumentar meio grau, você já está com febre. Então, 1,5 graus já é uma coisa, já é uma temperatura muito elevada, uma elevação de temperatura significativa. Então, não é porque é 1 grau, é só 1 grau, não faz mal, não. Faz sim. 1 grau é uma quantidade significativa de temperatura. A radiação solar, pessoal, ela é maior também nas cidades. Isso por quê? Porque existe mais desmatamento, né? Então, a gente tem menos árvores para absorver essa radiação solar. A umidade relativa vai ser afetada também por isso. Por quê? A gente não tem árvores, então a gente vai perder a capacidade de reter aquela umidade. Lembra lá do ano passado que a gente falou sobre isso aqui, né? Umidade nas plantas. Os índices pluviométricos, eles podem ser maiores nas cidades, mas também tem o problema também dos alagamentos, né? Que não tem onde escorrer a água, o escoamento de água pode ser prejudicado. E esses outros fatores aqui, que é a nebulosidade é quando fica aquela névoa na frente, né? Impedindo a passagem de luz solar, que prejudica também o nível de fotossíntese das plantas, e a velocidade dos ventos, ela é barrada
muito por causa dos prédios, né, que são colocados na cidade. Pessoal, esse tipo de coisa aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó, ela fala muita coisa que pode estar relacionada com a prova de vocês no Enem, certo? O Enem, ele gosta de cobrar esse tipo de coisa aqui, ó. Ele não vai te perguntar qual é a camada da atmosfera numa prova de ciências da natureza. Ele quer que você fale sobre essa parte ambiental aqui, essas relações. Por que que a cidade tem essa temperatura a mais? Quais são as consequências que essa temperatura pode causar? É esse tipo de coisa que vocês têm que se atentar no Enem. Ele não quer que você fique repetindo, decorando o nome de camada de atmosfera, não. Ele quer a aplicação desse conhecimento que você tem. Por que que a temperatura ela afeta a, a cidade, né? Porque que há uma temperatura a mais é prejudicial. Você pode lembrar de desnaturação de proteínas. As proteínas vão ser desnaturadas e aí elas não vão conseguir, por exemplo, realizar fotossíntese, no caso das plantas. Ou as pessoas podem ser prejudicadas também, né? Aumento da temperatura, os aninhos. A gente, seres humanos, nem tanto vão ser prejudicados, porque a gente tem outras formas de resfriar nosso corpo, né? A gente pode botar um ar-condicionado, pode tomar um banho, mas imagina aí uma mosca, um inseto que não tem esse conhecimento, né? Ele vai acabar morrendo e aí a gente vai causar aquele desequilíbrio ecológico. Então, ó, tudo isso aqui está relacionado com o ambiente. Então, você tem que ter esse tino aí de pensar, um aumento de temperatura pode provocar um desequilíbrio ecológico. Como? Matando um animal da cadeia trófica e desequilibrando o restante. Entendem? É isso que vocês devem pensar quando vocês veem esse tipo de questão. Então, fiquem atentos nesse tipo de questãozinha aqui, que é o Enem gosta desse tipo de pergunta. Então, ó, a gente fala de poluentes, né? Mas a gente acha que os poluentes eles são feitos apenas por seres humanos, né? A poluição ela é causada por meios naturais, né? Por fontes naturais. Mas o que é prejudicial são os excessos. No caso dos seres humanos, a gente prejudica mais por quê? Porque a gente excede todos os limites, né? A gente tem uma quantidade a gente emite uma quantidade de poluentes muito maior do que o planeta consegue transformar de volta em substâncias usáveis para ele, né? Então, ó, um vulcão, ele libera óxido de enxofre, mas quantos vulcões você vê expelindo enxofre por dia? É muito diferente, né? Acontece uma vez a cada sei lá quantos anos. Incêndios florestais também. Existem determinados períodos de tempo. A gente viu que lá no Cerrado existem queimadas naturais, né? E aí vai liberar monóxido de carbono, gás carbônico, mas assim, ocorre em um determinado período de tempo. Agora, quantos carros você vê aí liberando monóxido de carbono e gás carbônico por dia? A diferença é gritante, né? Poeira também pode ser um tipo de poluente, uma tempestade de vento. Mas quando você, por exemplo, desmata uma área, a quantidade de poeira que vai ficar naquele local é muito maior. Então, existem poluentes naturais, mas a poluição causada por seres humanos, ela é muito maior do que o natural, né? O natural ocorre, mas a gente polui muito mais. A gente é campeão nisso daí. Então, ó, se vocês olharem isso daqui, também dá para comparar os poluentes e a origem dele. Ó. Se você vê, ó, a maioria dos poluentes aqui, ó, a maioria dos óxidos de carbono, eles têm origem onde? Nos veículos. Então, outra coisa que vocês podem observar no Enem, sempre tem questões desse tipo no Enem, falando sobre ambiente. Responsabilidade social. Vocês podem, o Enem pode te perguntar quais são as formas que você tem de diminuir a emissão de gases, de gases, gases do aquecimento global. Eu ia dizendo efeito estufa, mas é outra coisa. Gases do aquecimento global. Então, ó, tem várias medidas que podem ser feitas. Melhoramento do transporte coletivo para evitar que tenha tantos veículos circulando dentro da coisa, criação de veículos que não utilizem combustíveis fósseis, enfim,
esse tipo de coisa também é uma associação muito boa que o Enem pode fazer para vocês. Além de, claro, né, vocês falarem sobre criação de medidas para que as indústrias elas emitam menos poluentes. Existem muita empresa que utiliza ainda queima de combustíveis para fazer fabricação de de materiais que são de uso da gente, né? Então, é uma coisa a ser observada. Pessoal, vocês estão entendendo? Qualquer coisa, vocês me parem, beleza? Tá de boa. Tá. Então, pessoal, aqui, essa tabela tem falando os poluentes atmosféricos, né? Eu não vou atentar porque vocês podem pegar aí na casa de vocês e dar uma lida em cada um desses poluentes aqui e ver de onde a fonte deles. O que a gente vai se atentar agora são nos eventos que vão ocorrer aqui nessa atmosfera. Então, eu vou voltar lá para o quadro para a gente visualizar melhor. Peraí, alguém está falando alguma coisa? A página, João Ítalo, que a gente vai começar agora é a página. Pera. 36. Página 36. Tá. A gente vai falar sobre inversão térmica. Inversão térmica. Eu vou transmitir aqui. Imagina. Tá. Pessoal, me confirmem só se vocês estão enxergando o quadro. Tô sim. Beleza. Tá. A inversão térmica, pessoal, é um processo que ocorre naturalmente, certo? As trocas de massas de ar, elas vão acontecer sempre, naturalmente, sem nenhuma interferência humana, sempre vai ocorrer. Só que o que é natural? A gente tem aqui uma cidadezinha, que é uma cidadezinha bonitinha, aí a gente tem aqui umas... Beleza. A gente vai ter, então, duas massas de ar. Deixa eu ver se ainda tem. A gente vai ter, então, duas massas de ar, normalmente, né? Uma massa que vai ser de ar frio e tem as massas que vão ser de ar quente. Pessoal, a gente, naturalmente, vai liberar ar quente, o ar quente vai subir, certo? A ideia é que o ar quente, ele deve subir. Então, quando o ar quente sobe, eu vou até botar isso aqui mais para cá. Quando o ar quente sobe, ele vai esquentar as massas de ar frio, certo? Então, a massa de ar frio, ela vai começar a descer, né? A massa de ar... Peraí. Deixa eu... Pessoal, só um minutinho. Eu vou pegar bem com água, que minha garganta tá seca. Guardem só um pouquinho. Pronto, desculpa, voltei. Sim, como a gente estava falando aqui. O ar quente, ele vai ter tendência a subir. E o ar frio, ele vai ter tendência
a descer. Então, essas massas aqui, ó, a massa de ar quente, ela vai esquentar o ar frio. E a massa de ar frio vai esfriar a massa de ar quente. Então, elas vão ficar fazendo essa troca aqui, ó. A massa de ar frio vai descendo e a massa de ar quente vai subindo. Então, elas vão ficar trocando temperatura. Alguém tem que penetrar? Não. Elas vão ficar trocando temperaturas. Isso aqui é um processo natural. Isso aqui ocorre sem nenhum problema, beleza? Mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: nessa cidade aqui, tá, você tem como copiar isso? Tem. Nessa cidadezinha aqui, a gente vai ter uma massa de ar frio, aí a gente vai ter uma massa de ar quente e a gente vai ter uma massa de ar mais frio. Aí o que, que vai acontecer? Esse evento aqui, normalmente, ele acontece em um período de inverno, né? Então, esse ar frio aqui, eles vão fazer tipo um sanduíche de ar quente, sabe? Então, essas trocas gasosas aqui, elas vão demorar muito para fazer. Por quê? Porque a tendência do ar frio é descer, né? Porque ele é mais frio. Então, a densidade dele é maior. Então, a tendência dele é descer. Já a tendência do ar quente é subir. Então, o ar frio, ele vai ficar barrado aqui embaixo, certo? Ele vai ficar paradinho aqui. Só que o que acontece? Nesse ponto aqui, os poluentes, eles vão ficar concentrados aqui. A gente vai ter muita partícula em suspensão, porque essa cidade aqui está liberando poluentes. E esses poluentes ficam mais próximos aqui no ar frio, eles ficam mais concentrados. Então, vai ficar aquela nuvenzona, que parece uma nuvem de poeira, né? E é uma nuvem escura. E esse é a pessoa que está respirando esse ar aqui, ela está respirando poluentes. Então, esse processo aqui é o que a gente chama de inversão térmica. O processo de inversão térmica, ele ocorre naturalmente, mas ele é agravado aqui quando tem essa quantidade de poluentes, certo? Então, vai demorar muito mais tempo para que o ar quente e o ar frio troquem de lugar. Então, vai passar, uma hora vai trocar? Vai, mas as pessoas já vão estar respirando aqui uma grande quantidade de poluição. Então, essa daí é a inversão térmica. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que não entendeu? Não, tô de boa. Mais alguém? Pessoal, interagem. Tem como não. Tem sim. Enfim, Mas... o pessoal não tá falando nada. Cadê o povo? Então, elas estão dormindo. Rapaz, Duvido eu não. queria ver, mas não tem como dormir mais do que eu já dormi hoje, não. Tá bom, né? Tá, peraí, tem alguém falando. Entendi. Beleza. Pessoal, se não entender, é melhor falar agora e não se calar para sempre. Verdade. Então, pessoal, falando agora sobre medidas de para a gente evitar a poluição atmosférica. Eu estou só falando, agora eu vou esperar que vocês falem para mim medidas que vocês acham que são possíveis para evitar, para controlar, né, essa poluição atmosférica. Vamos lá. O que é que vocês têm em mente que O poderia. que é possível para É, parar o com isso que aí? isso, não exatamente isso aqui, mas para parar a poluição atmosférica, coisas que você acha que seria algo controlável, né? Diminuição de emissão de poluentes gasosos. Diminuição de poluente. Gasoso. Tá, mas como que você faria isso? Sei lá. Deixa eu pensar aqui. Se for pegar o dióxido de carbono, né? Pode ser. Se eu for pegar aqui, tipo em carro. Eu vou Hum, pegar. Eu tava vendo um negócio que ele já existe, que é um filtro para escapamento de carro. Um exemplo. uhum, Que entendi. ele filtra, ele não deixa. Beleza, filtro de carro, né? Uhum.
Ou pode ser para carro, ou fábrica também. Tem fábrica de Tá, cimento, essas coisas. tá aqui, fábricas. Peraí, que tem alguém falando. Deixa eu ver aqui. Diminuição dos esgotos a céu aberto. Tá, Gabriel, como que isso poderia afetar a atmosfera? Explique aí pra gente. Qual seria a sua ideia? A proposta está correta, mas eu quero que você explique por que que você falou isso. Aí, bora olhar no Braille. Peraí. Você sabe, Gustavo? O Brian sabe. Não. Que brade, rapaz. É para tu responder. Sério, vamos. Ramona, Larissa, João Ítalo. Você sabe, Larissa? Chuvasco? Chuva ácida é um ponto válido. Mas outro Pode ser. ponto. Vamos lá, a Gabriel falou aqui. Assim que as pessoas jogam seus lixos no esgoto, onde vão se acumulando, criando um mau odor. Tá quase lá, Gabriel. É nesse ponto aí. Mas o que seria esse mau odor? Enxofre? Não sei não. Enxofre é um ponto, mas tem outro que é mais comum. Ah, sulfúrico. Não sei, tá chutando aqui, não sei o que é. Ácido sulfúrico? Não. Não. É, Ácido sulfúrico quando reage, né? O enxofre reage, quando mas... reais. Metano? Pessoal, uma matéria em decomposição causa o quê? Produção de quê? Produção. É algum poluente gasoso? Sim, Metano. metano. Tudo bem. Ó, lixo. Opa, pera. O que é que pode causar aqui, ó? O esgoto pode causar liberação de metano, certo? Então, ó, metano também pode ter liberação de enxofre, né? Uhum. Vou colocar o símbolo não, vou botar enxofre mesmo. Pode ser o Enxofre, quê? enxofre, pode ter liberação de outros gases tóxicos também, né? Gases à base de nitrogênio, que inclusive vai ser uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o nitrogênio, né? Então, ó, formas que a gente tem para diminuir aí a poluição ambiental, no sentido da poluição ambiental do ar. A gente pode diminuir a emissão de gases de carros, né? Colocando filtros, diminuição de esgoto, Pera aí, não tô mas vendo mais nada, não. não tá vendo mais nada? Ah, agora voltou. Tá. Além de colocar filtros em carros, né? A gente pode também diminuir o fluxo de carros, diminuir a quantidade de carros que estão em circulação. Como que a gente faz isso? Criando políticas públicas para melhorar o transporte público, né? O transporte coletivo. Quanto menos carros circulando, menos poluentes vão ser jogados. Mas para isso é necessário que a gente tenha um serviço de transporte coletivo que seja eficiente, né? Você não vai deixar de preferir de andar de carro para andar num ônibus que você não sabe os horários que ele passa, um ônibus que não tem boa qualidade, o serviço não é bom, né? Ele atrasa, ele quebra demais, você não tem certeza se você vai chegar na hora. Enfim, tudo isso aí tem que ser planejado. Então, um planejamento em relação ao transporte coletivo também pode afetar diretamente na poluição. Vocês entendem essas pequenas relações aí que o Enem quer que você faça? É esse tipo de relação que ele quer que você entenda. Outro motivo é o bloqueio da luz solar na água. Sim, diminuir taxa de fotossíntese, né? Então, João Ito, que proposta você faria para diminuir a emissão desses poluentes, além dessas que a gente já falou? Você tem alguma outra ideia do que poderia fazer? Pode falar? Pode. Tratamento de esgoto? Chutando aí.
Sim, tratamento de esgoto. Assim, quando você fala de tratamento de esgoto, você pensa mais na parte hídrica do que na parte atmosférica, né? Apesar da parte atmosférica também ter uma vantagem, né? Mas o Uhum. tratamento do esgoto em si, você pensa mais na parte hídrica, né? De limpar a Sim. água. Uhum. Mas eu, sim, então, considero também como correto. Então, vamos aqui. Tá. Pessoal, tem um tema que ele está sendo colocado aqui, e é um tema que antes, quando eu estudava, né, há não muito tempo atrás, quando eu fazia o ensino fundamental médio, há 5 anos atrás aí, era um tema que era mais recorrente. Hoje em dia as pessoas não estão falando mais sobre isso, e é preocupante, porque é uma coisa que causa um problema que ainda não foi resolvido. Quem que já ouviu falar em buraco na camada de ozônio? Sim, já vi. Mas hoje em dia a gente vê com cada vez menos frequência esse tipo de conteúdo aqui, né? A gente vê poucas pessoas falando sobre buraco na camada de ozônio. É Então, porque tá quais fechando, são né? negativo, na verdade, tá abrindo mais. É porque a galera tá com aquela coisa, se a gente não falar sobre isso, o problema se resolve. O que não é bem verdade, né? Então, pessoal, um tema que está meio negligenciado, mas que pode sim voltar à tona agora, principalmente que a gente está aqui isolado socialmente, né? E aí a gente tem problemas, a gente tem menos problema para resolver na rua, a gente vai pensar mais sobre isso, né? É uma boa ideia para que você possa exercitar, né? O buraco na camada de ozônio, na verdade, foi causado pela liberação de poluentes. Aí, o nome desse coisa aqui, eu vou colocar o nome, vou colocar só a sigla, porque é um nome um pouco grande. É clorofluorcarbonos, certo? Clorofluorcarbonos, ou clorofluorcarbonatos. Esses gases aqui, ó, esse CFC, eram gases que eram utilizados em diversas coisas que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, na geladeira, a gente utilizava CFC, era muito comum ter o gás da geladeira ser esse CFC. Refrigerar. Isso. E numa coisa que a maioria das pessoas usa, né? Que é desodorante, né? Aquele desodorante aerosolzinho. Então, ele vem vinha antigamente com CFC. Hoje em dia já é proibido que seja isso aqui. Então, se você encontrar, se você procurar, por exemplo, no seu desodorante, se você usar, eu espero que você use, tem lá dizendo assim, ó, não afeta a camada de ozônio. Isso quer dizer que aquele desodorante especificamente não usa esse gás aqui, ó, CFC. Esse gás CFC, o que ele fazia? O ozônio, ele é uma molécula que é formada por três átomos de oxigênio, certo? O CFC, ele desestabilizava essa molécula aqui e liberava oxigênio, certo? Então, ele quebrava essa molécula aqui e fazia com que essa camada de ozônio aqui fosse se desfazendo em oxigênio. Aí você pergunta, professor, mas não tem como recuperar? Tem. Existe sim possibilidade de recuperação disso daqui. Só que quem está fazendo isso? Ninguém, né? Ninguém está fazendo nada para recuperar isso aqui. Mas existem formas de você recuperar. Naturalmente, óbvio que vai recuperar naturalmente, mas com a frequência de gases que a gente liberava, não tinha como o ambiente se recuperar sozinho. Então, causou muitos problemas a perda aqui da camada de ozônio. Mas todo mundo fala, é a camada de ozônio isso, a camada de ozônio é aquilo. O que é a camada de ozônio? A camada de ozônio é o seguinte, a gente tem uma, uma camada que fica ao redor do nosso planeta, né? Essa camadinha aqui, ó, ela está servindo como proteção contra os raios ultravioletas. O Sol, ó, ele vai enviar uma série de raiozinhos aqui para o nosso planeta.
Essa camada de ozônio aqui, ela vai evitar que essa radiação chegue diretamente para nós, né? Ela vai fazer o seguinte, ela vai deixar algumas passar, umas vão passar, mas outras ela vai, ó, refratar, né? Ó? Ela vai, não vai deixar passar, entrar. Então, isso evita que haja um superaquecimento do planeta. O que acontece com o fim da camada de ozônio, né? Os raios solares, eles vão chegar diretamente no planeta, né? Eles vão atingir o planeta sem nenhuma proteção. Imagina que a camada de ozônio é como se fosse um protetor solar. Você sai no sol sem protetor solar, sua pele vai queimar. Se você usa o protetor solar, ela não vai queimar com tanta facilidade que ela queimaria sem o protetor. Então, os buracos na camada de ozônio são espaços da camada de ozônio que não possuem mais ozônio suficiente para barrar a passagem dos raios solares. Então, eles vão atingir, ó, diretamente essas coisinhas aqui, essa regiãozinha aqui. Aí, qual é a situação pior? A situação pior é que os buracos na camada de ozônio, geralmente, eles estão localizados nas regiões polares. O que é que tem na região polar? Gelo. O que é que o gelo faz quando aquece? Derrete. Isso aí vai causar diversos problemas para essa região, né? Primeiro, a fauna que está naquele local, ela vai morrer, porque a grande maioria lá, eles não são nadadores, né? Assim, tipo peixe, eles têm que passar um período fora da água, tipo o pinguim, o urso polar, todos eles precisam de um ambiente para se firmar em cima. Então, se esse gelo derreter, o que vai acontecer? Esses bichos vão morrer afogados, né? Sem contar que aqueles que não morrerem afogados, eles vão começar a competir pelo pouco alimento que tem lá. E aí vai ter um desequilíbrio ecológico, né? Alguns vão começar a invadir outros nichos, tudo pela sobrevivência. Então, esse problema aqui da camada de ozônio ele não foi resolvido e a galera está simplesmente ignorando. Tipo, beleza, depois deixa para depois que a gente resolve. E até agora ninguém nunca resolveu nada. Então a gente tem aí um problema na atmosfera que gera problemas tanto ecológicos como problemas sociais, né? A gente vai ter problemas relacionados a isso, porque se a gente perder, por exemplo, plantações por um superaquecimento, queimadura de plantas e tal, a gente vai ter problemas na produção de alimentos. Como afetou a produção de alimentos, os alimentos vão ficar mais caros, né? Os que sobraram, que restou, vai ficar mais caro. Isso vai gerar problemas econômicos. Então, tudo isso causa, todos os problemas ambientais também podem causar problemas sociais e econômicos. Pessoal, eu acho que está ficando meio escuro aqui, eu vou só acender a luz. Beleza. Alguma dúvida em relação a isso daqui? Não, tá de boa. Alguma outra pessoa? Não, João Ítalo. Ramona, você tá aí, Ramona? Larissa? Cadê o pessoal, meu Jesus? Gabriel tá de boa. Larissa tá aí, Larissa? Gustavo? Entendeu, Gustavo? Gustavo deixou o microfone Dormi. ligado e saiu da coisa, olha. Foi no banheiro. Tá com problemas pessoais. Tá. Então, vamos seguir aqui para a próxima parte. A próxima parte, eu vou apagar isso aqui rapidinho. A próxima parte é falando sobre chuva ácida. Tá. Pessoal, a chuva ácida é uma questão bastante recorrente no Enem, certo? Você pode encontrar chuva ácida
tanto na prova de ciências da natureza, e aí na prova de ciências da natureza ela pode vir voltada para química ou para biologia, e você também pode encontrar ela na prova de ciências humanas, que é a prova de geografia, certo? Então, você pode ter chuva ácida nessas duas áreas de conhecimento. Então, preste bastante atenção na chuva ácida. Naturalmente, toda chuva é ácida. A nossa chuva, ela já é ácida. Então, ó, O, o que diferencia é o pH, né? isso. Toda chuva já é ácida. Só que o que acontece? A nossa chuva normal, ela tem um pH levemente ácido. Ela é levemente ácida, certo? Levemente. Ela só é assim, um pouquinho ácida. Tanto que você pode tomar banho na chuva e você também não vai, seu corpo não vai derreter porque você banhou na chuva, né? Então ela é um pouquinho ácida. Mas quando você está, por exemplo, em grandes centros urbanos, geralmente isso aqui ocorre em locais onde há uma grande concentração de fábricas, uma grande concentração de usinas. Aqui, por exemplo, na nossa região, Teresina, Timon, não é tão comum, porque a nossa produção industrial, ela é relativamente pequena se a gente comparar com outros centros urbanos maiores. Então, a gente não tem, assim, uma chuva ácida, 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 né? Mas o que eu quero que vocês entendam é, nos grandes centros urbanos, a gente vai ter uma grande emissão de poluentes. Esses poluentes podem ser à base de enxofre, pode ser na base de nitrogênio e pode ser na base de carbono, certo? Esses três poluentes aqui. Sendo que esse poluente aqui, existe uma grande discussão em cima dele. Nas provas de ciências da natureza, eles falam que ele não provoca chuva ácida. Na prova de ciências humanas, até um tempo atrás, eles falavam que produzia chuva ácida. Que produzia chuva ácida, certo? Minha tia aqui gritando, gente, calma. Produzir esse daqui, na prova de ciência da natureza, diz que produzia chuva. Na prova de ciência da natureza, não produz chuva ácida. Na prova de ciências humanas, vai dizer que produz chuva ácida. Até um tempo atrás dizia, não sei se pararam de dizer. Mas se tiver na prova de humanas, você marca que o carbono produz chuva ácida. Se tiver na prova de ciência da natureza, você diz que não produz chuva ácida. Eu, como professor de ciência da natureza, acredito que não produz chuva ácida. Eu sou da corrente do não produz chuva ácida. Até porque os ácidos do carbono, né, ácido carbônico, ele é levemente ácido, não é tão ácido assim, é bem pouquinho, né? Mas, enfim, sem críticas. Mas a gente tem isso aqui. Nas cidades, né, a gente vai ter a liberação de enxofre e a gente vai ter a liberação de nitrogênio. Na liberação do enxofre, o enxofre pode vir na forma de óxidos, SO2 e SO3, que é o dióxido de enxofre e o trióxido de enxofre, certo? Quando esse óxido de enxofre aqui, ele reagir com a água, ele pode provocar a formação de um ácido conhecido com a gente, que a gente conhecido da gente, que é o H2SO4, certo? Ácido sulfúrico. Isso, ácido sulfúrico. Esse daqui é a pior condição de todas para ocorrer chuva ácida. Se está chovendo ácido sulfúrico, meu nego, corra, não deixe pegar em você não, que você vai morrer, que isso aqui queima bastante, certo? Então, ó, a pior condição da chuva ácida é quando os poluentes, os poluentes, eles são derivados do enxofre, certo? Então, ó, quando tem SO2 e SO3, esses daqui são as piores chuvas ácidas, são esse daqui. Então, ó, o que é que vai acontecer? Tá lá no ambiente, né, a liberação dessas coisas. Quem que libera isso daí? Indústria libera,
enxofre, né? SO2 e SO3, carros, principalmente carros movidos a diesel, isso aqui também vai liberar enxofre. Termoelétricas, as termoelétricas que são muito comuns aqui no Brasil, quando o nível de água das hidrelétricas ela está baixo, então os níveis estão baixos, né? O que é que a gente utiliza para compensar essa produção de energia? Termoelétricas. Se você já teve curiosidade de procurar na conta de luz da sua casa, tem um negocinho assim, ó, bandeira verde, tem assim, ó, bandeira verde, aí tem amarela e vermelha. A bandeira verde é quando os níveis de água das hidrelétricas eles estão de boa, tá ótimo, tá maravilhoso. A bandeira amarela é quando os níveis estão no nível assim, tá ficando crítico, né? E aqui é crítico já. Então, no momento da bandeira vermelha, a gente vai utilizar termoelétricas. Para quê? Para compensar a quantidade de energia que a hidrelétrica não está conseguindo repor, né? Então, as termoelétricas, geralmente, elas utilizam carvão mineral para fazer a produção de energia. E esse carvão mineral, ele libera muito resíduo à base de enxofre, certo? Então, esse enxofre que está aqui na atmosfera, ele vai reagir com moléculas de H2O, produzindo então o ácido sulfúrico ou outros ácidos que sejam derivados do enxofre, né? Outros ácidos que tenham enxofre na sua composição. A mesma coisa ocorre com o nitrogênio. O nitrogênio também ele vai ser liberado em queima de combustíveis e principalmente na queima de matéria orgânica, né? A matéria orgânica, normalmente, ela é formada por nitrogênio, né? Tem nitrogênio na sua composição. Então, madeira, carvão, a maioria dos combustíveis fósseis também vão ter algum tipo de nitrogênio. Então, os nitrogênios, os compostos nitrogenados, eles também vão fazer reação com a água e gerar ácidos, ácido nítrico, ácido nitroso, todos esses ácidos aí que vão ficar em suspensão nas gotículas de água e cair. E quais são as consequências dessa chuva ácida? Pessoal, consequência da chuva ácida. Essa parte aqui, ela pode cair na parte de química, né? Essa parte da formação dos ácidos, ela pode cair para vocês na prova de química. Na prova de biologia, a gente vai pegar mais a parte ambiental. Então, assim, eu não vou me ater muito à formação dos ácidos. Eu vou me atentar mais à parte das consequências dessa chuva ácida. Então, as consequências dessa chuva ácida. A principal e mais preocupante para a gente, plantações. Pessoal, existem diversas coisas que a chuva ácida vai afetar. Pode afetar nas cidades, destruição de patrimônio, né? Seu carro pode ser destruído, pode destruir coisas na rua mesmo, né? Uma coisa pública na rua pode ser destruído por causa da chuva ácida. Tudo isso aí pode ser causado pela chuva ácida, mas o que mais vai pegar a gente aqui, ó, são as plantações. Por quê? Porque se a plantação é destruída, vai afetar diretamente a gente, porque é o que a gente come. Então, vai haver o quê? Encarecimento dos produtos alimentícios, vai haver o encarecimento dos produtos alimentícios. Então, isso vai gerar problemas sociais, as pessoas que têm menos dinheiro vão ter menos acesso ao alimento. Então, como a poluição pode afetar diretamente uma pessoa que é de baixa renda, com a destruição de plantações, destruição de patrimônio, tudo isso aí vai ser uma forma não sei se desigualdade social, mas assim, vai ser uma forma de causar problemas nessa sociedade. Então, assim, ó,
o que vai ser mais explorado para vocês em relação a isso daqui é essa parte, certo? A parte que fala das consequências da chuva ácida. Além de plantações, outro problema ambiental que pode ocorrer é a destruição de florestas. Por quê? A chuva ácida, ela é produzida basicamente nos centros urbanos, né? Mas ela também é conhecida como poluição itinerante. Ela pode, por exemplo, ser afastada, pode estar aqui a cidade. Aí, sei lá, a 300 quilômetros daqui, 300 quilômetros, tem uma floresta aqui, certo? Então, essa chuva que foi produzida nesse local aqui, ó, nessa cidade, ela pode ser soprada pelos ventos e vir cair aqui em cima dessa floresta e causar, então, um problema ambiental, porque as folhas dessas árvores aqui, elas vão ser destruídas pelo ácido, né? E, consequentemente, sem folhas, as árvores não vão conseguir fazer fotossíntese e vai prejudicar toda a cadeia trófica, porque vai prejudicar principalmente os produtores aqui, né? Sem contar também que pode matar alguns animais, né? Dependendo do ácido que foi produzido lá na chuva, pode matar alguns pequenos animais que ficarem nessa chuva aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente ver hoje. E eu acho que a gente já passou até do tempo. Mas, pessoal, vocês têm alguma dúvida em relação a isso aqui? Não. Tudo certo. Não, também não. Tá tudo certo? Não, tá de boa. Tá de boa. Beleza. Larissa, você tá de boa também? Acho que a Larissa tá com a internet lenta, né? Mas, enfim, se você ficou com alguma dúvida, depois você me procura, beleza? Pessoal, eu vou encerrar a aula aqui nessa parte. Na próxima aula, eu marquei de novo na quinta-feira, viu? Aula para vocês, esse assunto é bem fácil. A gente vai falar sobre aquecimento global e a gente vai falar sobre ciclo do carbono, beleza? Então, a gente encerra esse assunto na próxima aula. Esse assunto é bem levinho, não é complicado, não, tá? Então, próxima aula a gente se encontra, tá certo? Até mais. Beleza, valeu, professor. Falou. Falou.